Doutor Ronaldo, boa tarde. Mais uma vez, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a vacina do Covid para as pessoas com esclerose múltipla. E o senhor, como sendo especialista no atendimento de pessoas com esclerose múltipla, gostaria muito de ouvir a sua opinião sobre esse tema. Ok. Bom, boa tarde a todos. Novamente gostaria de agradecer pelo convite da APMICOS e pela oportunidade de poder esclarecer algumas dúvidas pertinentes ao programa de vacinação que se iniciou nesta semana. Bom, após o início da vacinação, é evidente que há todo um otimismo de toda a população, otimismo de todos nós. No entanto, há muitas dúvidas. Eu procurarei, é importante deixar algumas questões claras, que algumas recomendações elas são baseadas em evidências, outras são recomendações baseadas em um racional que ainda depende de algumas observações que só o tempo e o início da vacinação permitirá que nós elucidemos essas questões. De uma maneira geral, eu queria falar um pouco sobre as vacinas inicialmente, para depois entrar em questões específicas da esclerose múltipla. Como vocês devem estar acompanhando, nós temos, basicamente, nesse momento, 3 tipos de vacina. São vacinas que têm metodologias diferentes, né? Produção diferente e uma característica diferente. Uma tem uma metodologia mais conhecida, já utilizada há mais tempo, vocês já devem ter se familiarizado, que é a Coronavac, que foi essa que se iniciou aqui no Distrito Federal e no Brasil. Essa tem uma metodologia antiga e já conhecida. É uma tecnologia já utilizada na vacina, inclusive, da influenza, aquela vacina anual que vocês já conhecem. Então, ela contém nela partículas do vírus inativadas, né? Essa Coronavac. Nós temos outros 2 tipos de vacina que são baseados numa tecnologia que envolve a utilização do material genético do vírus. Não são inativados, mas você utiliza um material genético que nós damos o nome de RNA. E outras utilizam partículas genéticas do vírus, se integra em algumas células do nosso organismo, provocando a resposta imunológica. Pois bem, eu falei de uma forma mais superficial desses 3 tipos de vacina, pois evidentemente que algumas reações ou algumas recomendações podem variar de uma vacina para outra. O momento que nós estamos vivendo, neste momento, no presente momento, a vacina que nós estamos utilizando é a Coronavac. Contudo, temos expectativa que nos próximos dias nós iniciaremos a utilização de outras vacinas, mais provavelmente a vacina de Oxford, que se utiliza do RNA. Mas, de uma maneira geral, o que a vacina faz é provocar uma resposta imunológica, provocar a produção de anticorpos para nos defender da infecção e de infecções mais graves. Então, falando especificamente da esclerose múltipla, os pacientes, a pergunta principal que todos vocês fazem de maneira recorrente, que é uma dúvida comum. Os pacientes com esclerose múltipla devem tomar a vacina? Recomendação geral. Claro que sempre haverá peculiaridades, haverá exceções, mas de uma maneira geral, os pacientes com esclerose múltipla devem tomar a vacina. Deve tomar a vacina, seja ela Coronavac, seja ela de Oxford, seja ela qual for. Se passou pelo crivo da Anvisa, se passou por estudos científicos que corroboraram a eficácia e segurança e tem aprovação dos órgãos competentes, os pacientes com esclerose múltipla deverão tomar a vacina. Doutor Ronaldo, a vacina é totalmente segura? Nós temos os dados dos estudos que nos permitem dizer, em resultados já iniciais, mas resultados concluídos, que a vacina tem uma segurança alta. Portanto, nós devemos ficar tranquilos em relação a isso. Questões particulares,
questões relativas a medicamentos. Então, às vezes pode gerar algumas dúvidas. Alguns medicamentos, especialmente os medicamentos que reduzem a defesa imunológica, medicamentos com ação imunossupressora, que reduzem células de defesa do organismo, nós temos que ter alguns cuidados. Ao tomar a vacina, quem se utiliza dessas medicações que reduzem células do sistema imunológico deverão aguardar pelo menos 4 semanas para iniciar a vacinação. Recapitulando, se você utilizou uma dessas medicações, exemplo, fingolimod, alemtuzumab, ocrelizumab, essas 3 medicações, cladribina, que está chegando agora, uma nova medicação também que já está sendo utilizada. Então, cladribina, ocrelizumab, alemtuzumab e fingolimod. Se utilizou de alguma dessas 4 medicações, ao utilizar, deve-se aguardar 4 semanas para fazer a vacinação. Por que isso? Porque o medicamento pode interferir na eficácia da vacina. Então, é preciso tomar a vacina e aguardar esse intervalo. E o contrário, tomou a medicação e eu preciso tomar a vacina. Pode tomar a vacina. O medicamento, esses medicamentos que eu elenquei, pode interferir na resposta, na eficácia, na taxa de produção de anticorpos induzida pela vacina? Isto é uma possibilidade. Isso é uma possibilidade que pode ocorrer porque esses medicamentos alteram a resposta imunológica. Então, no entanto, isso não contraindica a realização da vacinação. Deve-se tomar. O que nós não sabemos e devemos acompanhar os dados com o passar do tempo é se isso interferirá na resposta vacinal. Do ponto de vista de contraindicação absoluta, contraindicação absoluta não existe nenhuma a princípio. Existem restrições. Existem as restrições gerais, deve-se estar atento a questões alérgicas, de alergias severas, que eventualmente algum paciente já tenha tido, isso deve ser comunicado, mas sempre lembrando que refere-se a reações alérgicas severas, reações alérgicas graves. Isso deve ser reportado no momento de tomar a vacina. Uma outra coisa importante, o paciente, na vigência do surto, na vigência do ataque, ou com doença em atividade, é recomendável retardar a vacinação. Então, não se deve vacinar em vigência de surto, em suspeita de surto ou com doença ativa. Não quer dizer que não irá se vacinar. Quer dizer que é preciso controlar a fase aguda, tratar a fase aguda, colocar a doença em remissão e aí, no momento apropriado, vacinar. Por que esse cuidado? Temos alguns receios de que o ato vacinal provoca uma resposta imunológica. Preciso sempre lembrar isso. E é desejável que haja essa resposta imunológica. Porém, como essa resposta imunológica eventualmente pode também agravar um ataque, é recomendável que não faça isso durante o ataque. Doutor Ronaldo, ouvi dizer, já li, escutei de alguém dizendo que vacinas podem provocar esclerose múltipla, que vacinas podem agravar a esclerose múltipla. Bom, isso não é totalmente verdadeiro. O que existe é que, eventualmente, reações vacinais, reações do organismo à vacina, podem precipitar alguns surtos, podem precipitar alguns ataques, especialmente naqueles pacientes que não estão sob tratamento. Em quem está sob tratamento, provavelmente isso não ocorrerá, porque se vocês se lembrarem, a nossa preocupação é de que a resposta vacinal não seja tão eficaz quanto aqueles que não tomam alguma medicação. Porém, às vezes, há pacientes que não estão
sendo tratados, não estão sob tratamento, escolheram não tratar, escolheram não utilizar nenhuma medicação, ou sequer conhecem que tem a esclerose múltipla. Então, nessas situações, por conta de uma resposta vacinal, pode ser que, eventualmente, haja uma precipitação de um ataque, haja a ativação ou reativação de uma doença que está silenciosa ou que ele não tem conhecimento. Então, essas são situações que nós teremos que lidar, porque nós estamos vivendo um momento absolutamente único na humanidade, um momento que exige decisões rápidas, decisões urgentes, é uma situação grave, portanto, nós devemos vacinar de uma maneira geral, vocês devem vacinar. Minhas explicações, claro, não vão sanar todas as dúvidas, porque tem dúvidas muito peculiares e individuais de cada pessoa. Então, a recomendação também, sempre muito importante, é você, se ainda assim restar qualquer dúvida nesse sentido, procurar o seu médico e esclarecer as dúvidas que ainda persistem. Você tem alguma outra dúvida? Se vocês ainda tiverem alguma outra dúvida em particular, bom, eu estou à disposição para que vocês esclareçam qualquer coisa. Então, doutor, assim, só para deixar um pouquinho mais claro, a gente pode tomar a vacina, quem faz uso do imunossupressor, né, essas medicações que o senhor citou, é que devem estar observando um pouquinho melhor o efeito pós-vacinação, correto? E sempre o indicado é procurar o seu neuro e perguntar se deve ou não ser vacinado. Só para esse ponto é importante deixar bem claro. Não é que pode tomar a vacina, devem tomar a vacina, né? Vocês devem tomar a vacina. A questão das drogas com ação imunossupressora, é importante relembrar. Fingolimod, ocrelizumab, alemtuzumab e cladribina. É o tempo de vacinação após a utilização da medicação que deve se estar atento. Tomou a medicação, tomou a vacina, tomou a vacina, espera um intervalo de ao menos 4 semanas para poder vacinar, certo? Isso é uma cautela. Ah, doutor, eu esqueci, acabei tomando 2 semanas depois, 1 semana depois, eu não pude escolher, eu não tive como escolher, eu tive que fazer, me chamaram, eu fiz, 1 semana depois de tomar a medicação. Não haverá reação grave. A única questão é que nós esperamos que a reação vacinal seja mais eficaz se houver esse intervalo. Se não for possível fazer esse intervalo, deverá ainda assim tomar a vacina de qualquer maneira. Certo? Eu acho que ficou claro a explanação. Doutor, só uma dúvida em relação ao fingolimod, porque ele é usado diariamente, não é isso? Nesse caso, o paciente para a medicação por 4 semanas após ser vacinado? Não, absolutamente, absolutamente. Foi importante você lembrar isso. Não, ele não vai interromper. Então, no caso do fingolimod, se ele vai iniciar o tratamento, vamos supor que o paciente agora foi prescrito fingolimod e ele tem que tomar a vacina contra a Covid. Ele toma a vacina e espera 4 semanas para iniciar o uso do fingolimod. Entendeu? Isso vale para qualquer outra medicação. Prescreveu o ocrelizumab, tomou a vacina, faça o ocrelizumab 4 semanas após a vacinação. Isso vale para o alemtuzumab, isso vale para a cladribina. Já estou tomando fingolimod, doutor. Não interrompa. Né? Mas ainda assim, tome a vacina. Ok? Acho que era essa a sua dúvida, né, Ana Paula? Era essa a minha dúvida maior, então, doutor. Mais uma vez, muito obrigado. À medida que as dúvidas forem surgindo, a gente convida o senhor de novo para vir tirar essas dúvidas para a gente, tá bom? Será um prazer, estou à disposição quando vocês precisarem. Tá ótimo, doutor. Até a próxima. Ok? Boa tarde. Boa tarde.